Bom, vamos lá, gente, continuar. Sei que a aula passada foi pesada, mas é aquele início. Vocês precisam treinar com os exercícios para se habituar, porque a nomenclatura dos compostos orgânicos, elas seguem aquele mesmo padrão, o que muda são as funções orgânicas, então a gente acrescenta alguma coisa para mostrar que é aquela função. Acrescenta não, né, que nem eu falei, quando a gente dá o nome para o hidrocarboneto, termina com "o", porque é um hidrocarboneto, que era o que a gente viu semana passada. Aí, em vez de ter quando eu estou falando de um álcool, em vez de terminar com aquele "o", vai terminar com "ol". Quando a gente entrar em aldeído, em vez de terminar com "o", vai terminar com "al". E por aí vai, que nem cetona, quando a gente entrar, vai terminar com "ona". Então, a estrutura principal para dar nome é aquela que a gente viu semana passada, levando em consideração o número de carbonos da cadeia principal, se tem ramificação ou não, se tem insaturação ou não, e o grupamento, da função, tá. Então a gente vai ver mais um pouquinho hoje com o álcool, e aí vocês vão ter exercícios para treinar também, mas vocês vão ver que a sequência é a mesma, tá. Então, o que é um álcool, tá? Os álcoois são compostos que apresentam, deixa eu pegar minha canetinha aqui, que apresentam o grupo hidroxila, que é esse OH, ligado a um carbono saturado, tá? Então, eu tenho um grupamento funcional OH ligado aqui. Então, o que eu tenho? Isso aqui representa um álcool, quando eu tenho um carbono ligado a um OH, tá? E aqui eu posso ter uma continuação da minha cadeia, aqui pode ser hidrogênio, pode ser mais cadeia. Então, vamos ver um pouquinho, tá? E eu tenho aqui moléculas que podem apresentar apenas um grupamento OH, que vai falar para mim que é um álcool, só que eu só tenho um, então ele é um monoálcool. Se eu tiver dois OHs, aqui tá faltando um carboninho, gente, deixa eu pôr ele aqui. Esse OH tá ligado aqui no carbono. Se eu tiver dois OHs ligados, eu vou ter um diálcool. Isso aqui tá deslocado, tá? É ligado aqui no carbono. Se eu tiver 3 OHs, é um triálcool, tá? Poliálcool já. Porque eu posso ter 4, que seja, tem moléculas muito grandes que a gente tem uma repetição grande dessas funções, tá? Mas não se preocupem tanto com essa classificação. É só para quando aparecer num exercício. Tem a fórmula molecular tal, sabe-se que é um monoálcool. Então, eu sei que eu não vou poder pôr 2 OHs na fórmula que eu vou montar. Eu vou ter que colocar um só. Então, é mais para isso, tá? Mas não vai influir no nome. Vamos lá para o nome. Então, a gente também pode classificar se a hidroxila está ligada a um carbono primário, se está ligada a um carbono secundário ou se está ligada a um carbono terciário. Tá vendo por que a gente teve que ver classificação do carbono na cadeia? Para isso, porque a gente pode ter exercício que vai falar para mim. Essa molécula apresentar essa fórmula molecular, então C5H, sei lá, 10O1. E o grupamento OH está ligado a um carbono secundário. Então, quando eu montar a estrutura, eu sei que meu OH tem que estar num carbono secundário. Eu tenho que saber o que é um carbono secundário, tá? Então, é para isso. Vamos lá? Então, vamos para a nomenclatura. A nomenclatura oficial dos álcoois segue as mesmas regras estabelecidas para os hidrocarbonetos, tá? A única diferença, era aquilo que eu estava falando para vocês, está na terminação. Não termina mais agora com "o", termina com "ol", tá? Então, a gente vai ter o prefixo, que é o número de carbonos, então, met, et, prop, but, o tipo de ligação, se é uma ligação simples, dupla, tripla, e o sufixo, que é "ol" agora, tá? Então, quando a gente tem aqui um OH na cadeia, a gente tem que indicar em que lugar esse OH está ligado, tá? Vamos ver aqui exemplo.
eu tenho essa cadeia aqui. Qual é o nome dela? É 2-butanol. Eu tenho que começar a contar, quando eu tenho esse exemplo de uma cadeia só com ligação simples, que tem 4 carbonos, eu sei que tem 4, então é but, ligação simples, AN, e aí eu tenho o OL, que é do OH, mas aonde está ligado, tá? Ele pode estar ligado aqui, podia estar ligado aqui na primeira, numa ponta ou na outra ponta. Então, quando eu vou fazer a numeração, eu tenho que começar num lugar onde o meu OH fique na menor numeração possível. Então, o nome correto é 2-butanol, tá? E esse 2 indica aonde o OH está ligado. Nesse caso aqui, a gente não tem o nome, mas a gente pode dar esse nome, tá? Eu tenho aqui, ó, quando eu tenho ramificações IOH, porque essa aqui é a minha cadeia principal, onde eu tenho 7 carbonos, tá? E aí, eu tenho que começar a contar de um jeito que o meu OH fique no menor número possível. Comecei a contar, eu vou ter as minhas ramificações aqui. Então, eu tenho a posição das ramificações e eu tenho a posição do OH. Então, o nome vai ser, ó, 7, e eu tenho que mostrar aonde estão os meus, minhas ramificações. Então, vamos lá. 1, 2, lembra também que eu tenho que começar por ordem alfabética. Então, essa aqui é metil e essa é etil. Então, no carbono 4, eu tenho o etil. Então, vou escrever 4-etil, 2,3 de metil, heptan, 3-ol, tá? Depois a gente vai ver mais exemplos, vocês vão ver isso escrito. Quando eu tenho mais de um OH, a gente também tem que tentar deixar a posição desses OHs, nos menores números possíveis, tá? Então, eu tenho as condições aqui, ó. Eu tenho 2 OHs na minha cadeia. Eu vou começar a contar de um jeito que os meus OHs fiquem nos menores números possíveis. Se eu comecei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse começado daqui, ia ser 1, 2, 3, 4. Então, começando desse lado, eu tenho o OH no 1 e no 3. Se eu começo desse lado, eu tenho o OH no 2 e no 4. Então, eu tenho que começar onde vai ficar nos menores números. E aí eu indico, tá? 1, 3, but, AN, diol, tá? Porque eu tenho 4, ligação simples, mas eu tenho 2 OHs. Vamos para o próximo. Posso ter álcoois que são... Ai, aqui deu uma desconfigurada, gente. Mas vamos lá. Eu posso ter álcoois que são insaturados, onde eu tenho uma ligação dupla. Então, eu tenho aqui dupla ou tripla, tá? E aí, o nome tem que constar a posição dos grupos funcionais, das insaturações e das ramificações. Só que aí eu tenho essa ordem de prioridade, né? Quando eu encontro uma cadeia... Deixa eu organizar isso aqui, porque não vai dar certo assim. Quero mostrar com calma. Tá? Só um segundinho, gente. Deixa eu descartar. Espera aí só um segundo. Vai ser 3 mais 4, CH2, tá? Aqui, vamos tirar isso aqui.
Não vou piorar isso aqui. Vamos deixar do jeito que tá, vamos continuar. Vamos lá. Então, quando eu tenho uma cadeia carbônica, onde eu tenho insaturação, grupo funcional e ramificação, eu tenho que levar em consideração, uma ordem para eu começar a dar nome. Então, a ideia é deixar o grupo funcional no menor número possível, depois a insaturação, depois a ramificação, tá? Então, quando eu olho e tem várias variáveis como essa, eu vou deixar grupo funcional sempre no menor número, depois insaturação, depois ramificação. Então, olhando para essa cadeia, eu estou deixando o OH contando esse carbono aqui como 1. Aí depois eu tenho uma ramificação e eu tenho a minha dupla aqui. Então, o que eu tenho aqui? O 1 está no OL aqui. Então, qual é a ramificação? Essa cadeia está ruim, mas pelo nome a gente vê que era um metil. Então, o metil está na posição 3. 3 metil, 3 but, que são 4 carbonos na cadeia principal, 1 ol. A gente já vai ver mais exemplo com uma coisa mais arrumadinha, tá? Aí, alguns álcoois são muito conhecidos, tá? Como o etanol, que a gente também conhece como álcool etílico. Ele é usado em bebidas e é produzido pela fermentação da cana. Então, a gente tem expresso dessa forma, tá? A fórmula estrutural é H3C, CH2OH, ou a fórmula molecular é o C2H5OH. Eu podia fazer C2H6O, sem problema, tá? É que aqui ele quis evidenciar, deixa eu pegar minha canetinha. Aqui só quis mostrar que é um oxigênio, é um álcool, então por isso que deixou desse jeito, mas se eu tivesse colocado C2H6O, também, fórmula molecular. Tem um ponto de fusão estabelecido aqui, um ponto de ebulição nessa temperatura, e é extremamente solúvel em água, tá? Por isso que a gente consegue fazer bebidas alcoólicas, né? Sei lá, a cerveja tem 5% de álcool, um vinho tem 30% de álcool. O que é isso? É uma quantidade de álcool dentro da solução total. O metanol é um outro álcool conhecido. Ele é produzido a partir de carvão e água, também da cana-de-açúcar. Ele já é tóxico, a gente não pode tomar metanol, apesar de ter algumas bebidas perigosamente adulteradas com metanol, isso é muito perigoso. A fórmula é essa, ó, um carbono e o OH, porque é MET1, tá? Metanol. Temperatura de fusão e de ebulição, e também é extremamente solúvel em água. A ideia é vocês, isso aqui tá como exercício lá para vocês treinarem, darem os nomes para esses compostos orgânicos. Então, vamos aqui de novo naquele exemplo. Lembra que eu falei que a gente tinha que dar preferência quando eu tenho um álcool, uma função orgânica, uma insaturação e uma ramificação, para quem que eu tenho que dar preferência? Então, aqui eu tenho um exemplo disso, ó. Vocês vão resolver esses exercícios, tá? Vocês vão escrever aqui embaixo mesmo, para mim, o nome de cada uma dessas cadeias. Mas aqui, eu tenho uma dupla insaturação aqui no meio. E eu tenho o OH ligado nessa ponta. Eu vou começar a contar da onde, tá? Eu não posso começar a contar daqui. Se eu começar a contar daqui, 1, 2. A minha insaturação vai estar no carbono 2. Se eu começar a contar daqui, também vai estar no carbono 2. Só que eu tenho que começar da onde? Tem que começar daqui por causa do meu OH. O OH ele tem que ficar no carbono 1, tá? Então, eu tenho que começar a contar desse lado. Nesse caso aqui, ó, mais discrepante ainda, para a gente ver qual é a preferência. Eu tenho um OH desse lado e uma tripla desse outro lado. Onde eu começo a contar? Eu começo a contar da função, do OH. Então, eu conto a partir daqui, tá bom? Vamos ver. Aqui eu tenho poliálcois. Aqui eu tenho uma
ramificação, então eu tenho que começar a contar daqui, por causa do OH, e aí, querendo ou não, eu vou ter uma ramificação, eu vou ver qual é a posição dela. Aqui, eu tenho que começar a contar desse lado aqui, porque, ó, se eu começo a contar daqui, 1, 2, 3, o álcool está no carbono 3. Aqui, 1, 2, 3, o álcool também está no carbono 3. Mas eu tenho que começar a contar daqui porque eu tenho uma ramificação. Aí eu deixo ela também no menor número, tá? Então, 1, 2, 3, o álcool, e a ramificação está no carbono 2. Se eu começo a contar daqui, 1, 2, 3, 4, a ramificação ia estar no carbono 4, tá bom? Aqui eu tenho o meu álcool e eu tenho uma ramificação. Eu tenho que começar a contar desse lado por causa da função. Então, eu quero que vocês treinem dar os nomes. Peguem como base os exemplos que eu dei, outros exercícios na internet, e deem os nomes. É igual para os hidrocarbonetos, mas lembrando agora que a gente muda a terminação, coloca OL, que é o OL do etanol, do álcool, tá? Que é etanol, metanol, propanol. Aí não tem exercício no super professor, os exercícios serão só esses aqui, vocês vão dar nome. E aí vai estar como tarefa no Moodle, vocês vão responder por lá, tá? Vocês podem imprimir e escrever à mão os nomes aí embaixo de cada um desses e me mandar de volta por lá, escaneado ou tirado foto, de um jeito que eu consiga enxergar. Ou vocês podem responder pelo computador e também encaminhar lá para mim. O que importa é que vai contar a presença a partir do momento que vocês enviarem essa atividade, tá bom? Então tá, gente, tentem treinar aí um pouquinho. Qualquer coisa vocês procurem a Isabelle para tirar dúvida ou a mim, tá? E quando ela não consegue tirar de cara, ela vem e pergunta para mim, então vocês podem sempre confiar no auxílio dela, tá bom, gente? Vou terminando por aqui. Até a próxima.